Mais uma vez, dando sequência nestas gravações que vêm acontecendo, estamos gravando o tema relacionado com a Gênese e a vida. Hoje, enfocando-se no campo da mediunidade, especialmente os fenômenos de manifestações físicas. E nestes enfoques, procuramos nas pesquisas nos reportarmos ao passado para percebermos o quanto são antigas estas manifestações, tão velhas quanto a humanidade. Mas antes, suplicamos ao amor divino, à inteligência suprema, para que bons espíritos nos auxiliem, para que o sucesso aconteça na realização destes eventos que estão sendo feitos na forma de um projeto de exposição através da Rádio Cavili. Portanto, pedimos isto em nome de Jesus e temos a certeza absoluta de que seremos atendidos. Hoje nós vamos dizer que as manifestações físicas, pode-se dizer, são tão antigas quanto a humanidade. Reportando-nos há 20 séculos atrás, transportando-nos ao pé do Monte Taurus, no Épiro. Ali encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentemos o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas e facilmente teremos a explicação da veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de descobrir a realidade de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que serve de veículo para as manifestações dos espíritos batedores. Vimos-la também nas paredes e, conseguintemente, na pedra. Temos assim, pois, as pedras falantes. Se essas representam um personagem sagrado, temos a estátua de Menon ou a de Júpiter, Amon, proferindo oráculos como árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como em nossos dias. Na floresta de Dodona era pelo sibilar do vento, através das árvores, pelo ciciar das folhas e pelo murmúrio da fonte que brotava ao pé do sagrado carvalho de Júpiter. Diz-se que a estátua de Menon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também nos diz a história, como teremos a oportunidade de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Não é de duvidar de que nisso esteja o princípio de sua crença na existência dos espíritos animados nas pedras, nas águas, etc. Mas desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não bastavam. Eram muito numerosos os visitantes para que cada um se oferecesse uma sessão particular. Aliás, teria sido muito simples. Era necessário prestígio e, desde que enriqueciam o templo com suas oferendas, essas despesas deveriam ser cobertas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Nessas condições, era possível fazê-lo dizer aquilo que se quisesse, sem necessidades
de tantas precauções. Os sacerdotes de Menon, ao que se diz, empregavam a fraude. A estátua era oca, e os sons que emitiam eram produzidos por processos acústicos, isto é, possível, mesmo provável. Os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos que os outros, nem sempre estão à disposição dos primeiros que chegam. O que vemos hoje prova que, apesar de tudo isso, as crenças antigas tinham por princípio o conhecimento das manifestações dos espíritos. Razão porque dissemos que o espiritismo moderno é a descoberta da antiguidade, mas de antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. O texto que acabamos de verbalizar é uma análise que foi redigida por Allan Kardec, o qual pesquisou fontes antigas. Todavia, é preciso que observemos a humanidade em seu trajeto evolutivo precisava atingir um grau de maturidade espiritual para perceber a outra dimensão da vida em direção a Deus. Referimos-nos à dimensão da qual somos oriundos e para onde retornaremos sucessivamente através dos processos reencarnatórios. Cristo sabia, quando veio à Terra, que seus ensinamentos seriam esquecidos. Devido a esse esquecimento, em sua profecia disse: o Consolador prometido, que meu Pai enviará em meu nome, não só vos fará recordar tudo quanto vos tenho ensinado, como vos ensinará outras coisas mais. Se assim se expressou, é porque compreendia a ingerência dos homens nos seus ensinamentos, fatos estes que aconteceram, adulterando as verdades que ele professou. Em decorrência, de forma profética, suplicou ao Pai para que ele enviasse o outro Consolador. Quando Roma oficializou o cristianismo, criaram os dogmas cristalizados no tempo, ou melhor, que cristalizaram-se no tempo. Tais dogmas tornaram-se obstáculos para concretizar o processo evolutivo num grau tão alto que as almas intelectualizadas começaram a não mais aceitar tais dogmas impostos pela Santa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Foi quando surgiram no século XVII, até o final do século XVIII, um grupo de intelectuais que se intitularam iluministas, porque de fato iluminaram o entendimento pelas suas conquistas evolutivas e intelectuais da humanidade, que marcaram, portanto, a existência do século das luzes em termos de entendimento. Entre seus líderes figuram pessoas como o Marquês de Condorcet, René Descartes, Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e o filósofo inglês John Locke. Os líderes do iluminismo baseavam-se muito no método científico, com ênfase na experiência e na observação cuidadosa. Em decorrência, importantes descobertas nas múltiplas ciências no campo da anatomia, física, astronomia, química e matemática aconteceram. Os iluministas organizaram
os conhecimentos em enciclopédias e fundaram as sociedades científicas. Acreditavam que o método científico poderia ser aplicado ao estudo da natureza humana. Estudaram pontos controversos da educação, do direito, da filosofia e também da política. Foram espíritos evoluídos que vieram à Terra para se oporem à tirania, à injustiça social, à superstição e à ignorância. Muitas de suas ideias contribuíram para a eclosão, inclusive da Revolução Francesa e também da norte-americana, no final do século XVIII. Necessário para a continuidade do progresso social e espiritual da humanidade. Dentro das leis universais de causa e efeito, os eventos bélicos acontecidos configuraram os meios para que novas estruturações sociais se tornassem uma realidade. As organizações antigas que impunham deveres, servilismo, sofrimento, que separavam os nobres das classes plebeias, as quais praticamente viviam em regime de quase miséria, o poder clerical que exercia terrível influência sobre os reis e a nobreza, e pregavam que fora da igreja não existe salvação, geradora pela prática do egoísmo, dos movimentos inquisitoriais que praticaram tantas maldades e que se aproximavam dos bens materiais daqueles que eram condenados pela Santa Inquisição em nome de Cristo, que inclusive queimaram viva Joana d'Arc, a heroína que ouvia vozes e por isso foi considerada bruxa. Essas estruturações sociais, todas que a história geral registra, precisavam ser modificadas para que a continuidade do processo evolutivo das almas tivessem o seu prosseguimento. Quando mencionamos esses fatos e lembramos de outros tantos posteriores, é preciso que se faça o registro. Pela pluralidade das existências, nós fomos almas que possivelmente perpetraram, todos estes e outros tantos crimes abomináveis, porque em nossa trajetória evolutiva, enquanto não nos libertarmos de todas as nossas imperfeições, e pelo bom uso do nosso livre-arbítrio, não nos autotransformaremos e repararmos as nossas faltas, prosseguiremos expostos e sujeitos à prática de atitudes equivocadas. Retomando a linha inicial destes pensamentos, que a história registra em detalhes e que poderão ser pesquisadas nas fontes bibliográficas, diremos que a divina providência, na hora certa, permitiu a encarnação de espíritos evoluídos que criaram as bases para o iluminismo. Aconteceu que, com o surgimento dessas bases filosóficas, as quais deram origem ao desenvolvimento da cultura e uso da razão raciocinada, um grande grupo de intelectuais começaram a discordar em decorrência dos dogmas incongruentes estabelecidos pelas autoridades eclesiásticas da época, ou seja, do século XVII e até século XVIII aconteceram estes fatos. O positivismo de Augusto Comte, que pregou a aceitação das verdades racionais,
passíveis de análises, embasadas na experimentação, como únicas aceitáveis pelo bom senso, representaram diretrizes que estavam conduzindo a humanidade para o perigoso precipício do materialismo. Postura essa em que o homem passa a ignorar que ele é uma alma viva, eterna. O materialismo acha que a morte acaba com tudo. A vida é uma só. E a única postura que vale é a de usufruir ao máximo os prazeres materiais, sentimentos e outras virtudes de uma alma eterna perdem o seu valor. Os fatos citados que aconteceram no século XIX tiveram a sua evolução sustada relativamente pela concretização da profecia formulada por Cristo, que nos prometeu que seu Pai iria enviar um outro Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie o outro Consolador. O Consolador prometido, que meu Pai enviará em meu nome, já está em vós, porque ele estava falando com seus discípulos. O aposto é meu, e ficará eternamente convosco. O Consolador prometido vos fará recordar tudo quanto vos tenho ensinado, e vos ensinará muitas outras coisas mais. Um plano, é suposição minha, de proporções gigantescas, envolvendo legiões de espíritos no plano material e espiritual aconteceu, com o propósito de mostrar às almas que já atingiram o patamar evolutivo mais alto, que além da vida material existe a vida espiritual, que foi criada por Deus e que existiremos dentro da eternidade por toda a eternidade. Assim, no trajeto evolutivo da humanidade, reconhecemos todos os eventos registrados e de grande importância para a evolução do ser humano nas duas dimensões, inclusive o grau de importância do iluminismo, que criou meios para o progresso e também interpretativo, para o progresso interpretativo de toda a humanidade. Embora saibamos que o iluminismo não mais é o meio pelo qual desenvolveremos nossa razão interpretativa. Segundo o iluminismo admitia, o universo era um grande relógio de proporções infinitas, feito por Deus, e a partir da concretização do relógio, não mais faria interferência no mesmo. Hoje sabemos que não é assim. Deus foi e será sempre o grande coordenador do universo na senda do infinito. Para que a humanidade interpretasse e percebesse o propósito divino na evolução das almas em direção a Deus, foi necessário que os fenômenos de manifestação física no campo da mediunidade eclodissem, não no plano material, para que os materialistas tivessem a oportunidade de reconsiderar a sua postura ideológica. O grande plano mostrou o início da concretização da doutrina do Consolador prometido por Jesus. Espíritos com grau de mediunidade altamente desenvolvida reencarnaram nos vários pontos do planeta Terra, especialmente na América do Norte e nos países europeus, com seus corpos somáticos preparados para terem a percepção psíquicas. Começaram tais almas encarnadas a protagonizar os eventos de manifestações físicas e também outras formas de manifestações mediúnicas.
Embora a história da humanidade tenha sido permeada de acontecimentos que ministram o intercâmbio entre o plano espiritual e material, tais eventos tornaram-se muito profusos a partir de dezembro de 1848, em Hydesville, no condado de Rochester, lá nos Estados Unidos da América do Norte, no estado de New York. A família Fox havia passado a morar em Hydesville, um pequeno povoado, desde o dia 11 de dezembro de 1847. Algum tempo após a mudança, seus componentes passaram a ouvir arranhões, ruídos insólitos e pancadas vibradas no forro da sala, no assoalho, nas paredes, nos móveis, os quais passaram a constituir uma verdadeira preocupação para aquela humilde família que não sabia o que estava acontecendo. Todos ficaram abalados com os acontecimentos. A família de John Fox, composta pelos pais e vários filhos, dentre outros, Margaret, de 14 anos de idade, Kate, de 11 anos, além de Leah Fox, que residia em outra cidade e já era casada, e já tinha o sobrenome de Senhora Fish. Todos ficaram abalados com os acontecimentos. Consta que em uma semana a Senhora Fox ficou grisalha. Tamanha foi a sua perturbação emocional de origem nervosa. E como tudo sugeria que os fenômenos estivessem ligados às duas meninas, Margaret e Kate, estas foram afastadas da casa. Mas na casa do seu irmão, para onde foram, David Fox, e também da sua irmã Leah Fish, em Rochester, começaram a repetir-se e a acontecer de novo os mesmos eventos. Esforços inauditos foram dispendidos para que o público ignorasse essas manifestações. Logo, porém, elas se tornaram conhecidas. Leah, a irmã mais velha, teve que interromper suas aulas de música, pois passando também a ser a intermediária, a protagonista de tais eventos. Embora em menor escala com ela, mas muito intensamente com suas outras irmãs. Foi levada a não continuar, portanto, com o seu trabalho, com as suas lições. Os fenômenos se produziam com tal intensidade que da casa das irmãs Fox passaram a ser ouvidos na residência do reverendo A.H. Jervis, ministro metodista residente em Rochester. Logo, eles também se fizeram sentir na residência do diácono Hale de Gris, cidade vizinha de Rochester. Na noite de 31 de março de 1848, descobriu-se um meio de entrar-se em contato com a entidade espiritual que produzia esses fenômenos. A filha menor do casal, Kate, disse batendo palmas: "Senhor pé rachado, faça o que eu faço." De forma imediata repetiram-se as palmas que a menina havia batido. Quando ela parou, o som também parou. Em seguida, em face daquela resposta, Margaret então disse brincando: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas. 1, 2, 3, 4 vezes. O que ela havia solicitado foi repetido com incrível exatidão. Kate, adiantando-se, disse:
na sua simplicidade infantil. Oh, mamãe, eu já sei o que é que está acontecendo. Amanhã é dia 1º de abril e alguém quer nos pregar uma mentira, uma peça. A senhora Fox lembrou-se então de fazer uma tentativa concludente. Solicitou que fosse por sinais de batidas, dadas as idades de todos os seus filhos, o que foi feito com notável precisão. Havia se estabelecido desta forma um sistema de comunicação com o mundo espiritual. Criou-se um alfabeto convencional, por meio de pancadas, e por intermédio desse sistema bastante rudimentar, descobriu-se que o espírito comunicante era um antigo vendedor ambulante de nome Charles Rosna, que daquele modo procurava revelar a sua presença e entrar em contato com as pessoas da casa. O indivíduo portador desse nome fora anos antes assassinado na casa de Hydesville, na qual, sem o saber, viera posteriormente residir a família Fox. O assassinado revelou que, todavia, ou melhor, que havia sido morto com uma faca de açougueiro 5 anos antes, que o corpo tinha sido levado para a adega, que só na noite seguinte é que havia sido sepultado. Tinha passado pela presença, ou melhor, tinha passado pela despensa, quero dizer, e descido a escada e enterrado a 3 metros aproximadamente do solo. Adiantou também que o móvel do crime fora o dinheiro que ele possuía, cerca de $500. Na noite de 1º de abril, começaram a escavar o solo na adega, atingindo um lençol d'água. Procedendo-se à nova tentativa no verão do mesmo ano, foram descobertos uma tábua, carvão, cal e cabelos e ossos humanos. Entretanto, somente no dia 22 de novembro de 1904, vejam só, com a queda de uma parede, descobriu-se o esqueleto e também foi achado o baú que pertenceu ao mascate. Após estabelecer esse sistema de intercâmbio espiritual, de que os fatos narrados foram apenas o prelúdio, outras entidades espirituais entraram a manifestar-se. Foi um plano inicial feito em grupo. Este foi o preâmbulo. E outras entidades espirituais, portanto, passaram a se manifestar, fazendo-se, entre outras, a revelação de que as 2 filhas de João Fox, Margaret e Kate, eram portadora deste atributo chamado mediunidade num alto grau, por cuja inconsciente e involuntária intervenção se produziram os fenômenos. A elas estava reservada a missão de cooperar no importante movimento de ideias, o qual, por semelhante forma, não tardaria a atrair a atenção do mundo. Os acontecimentos tiveram inusitada repercussão em Hydesville, em Rochester e em outras cidades circunvizinhas. Ao transferir sua residência para Rochester, a família de João Fox deparou com o primeiro óbice, a primeira dificuldade. O pastor da igreja a qual pertenciam intimou as meninas, sob pena de expulsão, a abjurarem tais práticas, pois estas contrariavam os ensinamentos professados por aquela crença religiosa. Essa imposição foi repelida pelas irmãs Fox, e por isso elas foram expulsas daquela comunidade religiosa. Surgiram posteriormente comissões nomeadas para averiguarem
a veracidade de todos esses fenômenos e a se pronunciarem acerca de sua natureza. A primeira, depois de longa e minuciosa pesquisa, concluiu por reconhecer a veracidade da intervenção espiritual na produção destes fatos que o público obstinava em atribuir a artifícios daquelas humildes meninas, sem considerar que nisto não havia para elas interesse algum. A segunda comissão foi designada, chegando ao mesmo resultado, com desapontamento para todos. Nomearam por fim uma terceira comissão, composta de pessoas notáveis e insuspeitas, e quando terminou ela o seu rigoroso inquérito, grande parte da população de Rochester se reuniu no maior salão da cidade, conhecido por Corinthian Hall, com o propósito de ouvir os resultados desta última comissão. Deu-se então um fato incrível, com a conclusão de que haviam chegado os membros da comissão. Confirmava definitivamente as pesquisas anteriores. O público, indignado pelo que teimava ser uma fraude, uma burla por parte das jovens médiuns, que ao lado de seus pais aguardavam serenamente o veredito, levantou-se em atitude hostil e, numa onda ululante, pretendeu invadir o recinto, com o intuito de massacrá-las. O venerando quaker George Willats interferiu para evitar o linchamento. Inclusive disse que se quisessem matar as meninas teriam que passar sobre o seu cadáver. As meninas sofreram nas mãos dos investigadores. No decurso das pesquisas, das comissões que também algumas senhoras eram parte dos membros destas comissões, e estas despiram as meninas, submetendo-as a investigações brutais e aflitivas. Seus vestidos foram amarrados, apertados nos corpos, e elas foram colocadas sobre vidro e outros isolantes. A comissão se viu obrigada a referir que, quando elas se achavam de pé sobre as almofadas, com um lenço amarrado à borda de seus vestidos, amarradas também nas cadeiras, todos nós ouvimos as batidas distintas nas paredes, no assoalho e em outros objetos. Por fim, essa comissão declarou enfaticamente que as suas perguntas, das quais algumas feitas mentalmente, tinham sido respondidas corretamente. O jornal denominado Rochester Democrat havia previamente redigido um artigo que trazia por título Exposição completa da mistificação das batidas. Em função dos resultados, foi obrigado a sustar a venda do jornal. Um dos pesquisadores afirmou que, se não descobrisse qualquer fraude, ia atirar-se nas cataratas existentes, que parece-me tinha o nome de Genesee. Ele teve que mudar sua opinião, teve que reconsiderar. E em 1850 foram recebidas 2 mensagens em Rochester, simultaneamente, do espírito que se assinava pelo nome de Benjamin Franklin, cujo teor era o seguinte: haverá grandes mudanças no século XIX, coisas que atualmente pareceram obscuras e misteriosas para vós, tornar-se-ão clara aos olhos. Os mistérios vão ser revelados e o mundo será esclarecido.
Esclarecimentos estes, meus irmãos, os quais hoje possuímos, e que inclusive com respaldo científico são estudados, e na sequência das programações posteriores nós vamos dar apostos explicativos e até mesmo sermos repetitivos, porque a lei básica do aprendizado é a repetição, e o nosso propósito é divulgar a doutrina do Consolador prometido, usando a ciência como ponto referencial e para a demonstração das verdades que Jesus profetizou e que o Pai o atendeu através da doutrina que consola. E assim dizendo, nós agradecemos a Deus, agradecemos aos mentores espirituais amigos, que nos auxiliam e nos auxiliaram na divulgação, como está acontecendo, dos ensinamentos que constituem a doutrina do Consolador prometido, a qual precisa se relacionar com tantos aspectos da evolução humana, no campo da ciência, no campo da tecnologia, e que hoje são uma realidade que se acha ao nosso alcance. Agradecemos a vós, amigos espirituais, que nos ajudaram e nos ajudam, especialmente aos irmãos espirituais da Colônia Maria de Nazaré. Agradecemos a todos os espíritos sábios e benfazejos, que tenho certeza são possuidores de conhecimento a respeito destes fatos, que através do fluido cósmico está sendo divulgado via internet e que com certeza são compartilhados tanto por almas encarnadas quanto desencarnados. E assim dizendo, agradecemos a Jesus e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.